Olá pessoal, então Josane da Max Vogue Construções e estou aqui para a gente ensinar a receita, dar umas dicas da receita de risoto. Por que surgiu tudo isso? Dia 1º de outubro, nós da Max Vogue vamos completar uma década, 10 anos, né? Somos uma criança na adolescência e combina muito, né? Comigo. E aí a gente pensou em comemorar diferente. A gente que gosta muito de beber, de festejar, de junção, e agora não é possível. Então pensamos de uma forma criativa e estávamos pensando muito no que fazer para essa comemoração não passar em branco. E conversando com uma pessoa bem especial para mim, ela me disse: Jô, eu acho que tu cozinha, né? E pensou, por que tu não faz então um prato, não sugere uma receita? E gente, pensa na dificuldade, porque eu adoro cozinhar, mas eu não tenho medida. A medida para mim é a minha mão, né? É o gosto, é aquilo que o meu paladar convém. Então, pensando nisso, a gente pensei em desenvolver então um risoto, né, de fácil preparo e que as pessoas que já conviveram comigo já provaram e adoram. Todo mundo diz: Jô, eu não consigo fazer que nem tu. Bom, eu também não sei, acho que eu nunca faço igual. Então, bebendo a minha tacinha de vinho que me acompanha sempre, né? Tenho que sempre tomar um golinho. E vamos iniciar então. Os ingredientes, eles foram feitos especificamente para serem embalados e entregarem no kit para vocês. Então o kit contém todos os ingredientes necessários do risoto, né? A receita, pedir para vocês compartilharem isso no Insta e nos marcarem, né? Não esqueçam e prepararem. E a gente então vai iniciar o preparo com a tostada das nozes, porque eu sei, depois que começa o risoto, a gente precisa ficar mexendo ele o tempo todo, né? O meu caldo de legumes já tá pronto, então cada um faz o caldo de legumes da forma que achar melhor. Eu sempre coloco tudo que eu tenho em casa, né? Cebola, pimentão, alho, gengibre, tudo que eu tenho em casa. E às vezes, quando eu não tô com muito saco, eu coloco um caldo de legumes Knorr, qualquer um dessa linha, e tá valendo também. O risoto, a receita que vocês estão recebendo, ela é para 2 pessoas, tá? Então eu vou fazer a réplica da receita para 2 pessoas. Eu coloco as nozes frescas e coloco elas, dá uma tostadinha antes de triturá-las. A minha sugestão é que estas nozes sejam levemente tostadas, para não ficarem muito pastosas na hora do preparo, tanto do pesto quanto de comer. As nozes eu sugiro sempre 2 delas para decorar. Como o prato vem para 2 pessoas, então elas acabam ficando para decorar. Então, pessoal, as nozes tostadas, vamos iniciar pelo pesto. O pesto, já coloquei os temperos, o mix de temperos que vocês receberam no buquezinho, onde aqui tem vários, ó. Eu já coloquei ele no lique. Eu vou começar a bater ele com azeite de oliva, então, que vocês vão colocar um tanto de azeite de oliva para começar a bater. A intenção é que ele fique bem pastoso, então eu vou colocar 2 colheres bem cheias de queijo parmesão, lembrando que isso é muito pessoal, né? O queijo é muito pessoal, a quantidade que você gosta de colocar. Eu gosto bastante, então aí nós vamos pegar aquele mixinhos de temperos e vamos botar uma pitada no pesto.
E aí vamos colocar as nozes. Lembrando que eu não gosto de tostar as nozes ficarem muito... Então eu só dou uma batida. Dá uma mexidinha. Aí vocês vão calibrando com o óleo, né? Ok, eu gosto que as nozes fiquem levemente em pedaços, então eu sempre deixo elas um pouquinho mais tempo, menos tempo, para não triturar demais. A mesma panela que eu fiz as nozes é onde eu vou colocar para fazer o tomate confit, né? No caso, nós vamos regar com óleo, azeite de oliva, colocar o tomatinho. Uma das coisas que a gente pode prever também nessa questão é como a receita foi para facilitar, a gente está colocando o mix de salsa, cebola, pimenta e alho aqui. Então, quanto mais temperadinho ficar o tomatinho, melhor. Eu vou deixar ele marinando aqui enquanto a gente começa o risoto, mas eu não gosto do tomate completamente desmanchado. Eu gosto que ele fique com crocância, tá? Qualquer pessoa que quiser também pode colocar no tomate, pode colocar o alho inteiro ou coisas do gênero. Cebola, ervas, aquela que quiser. Ok? Vou ligar aqui então a panela para nós iniciarmos o preparo do risoto. Então, o risoto, se vocês preferirem em casa, vocês podem picar a cebola e o alho e darem uma leve tostada na panela. Para facilitar, então, a gente está entregando o tempero desidratado, que fica mais fácil. E aí, a porção de arroz, então, é próximo de uma xícara, tá? E a gente vai colocar ele para ele dar uma leve tostada na panela. Gente, e eu testei o vinho, então a quantidade de vinho que foi na medida de vocês é exatamente o necessário para essa porção de arroz, tá? Então, pessoal, com muita dor, eu coloco a dose de vinho aqui no fogo, mas é só porque é para o risoto mesmo, então eu vou dividir o meu vinho com o risoto. Então eu vou colocar uma dosezinha de vinho aqui para ele evaporar antes de iniciar o caldo. Assim que evaporar todo o vinho, então a gente inicia a colocar o caldo de legumes. E, gente, eu tenho deve demorar em torno de 20 minutos, tá? Pelo menos. E eu tenho o hábito de mexer o tempo todo. Então, no risoto, eu vou colocando a água aos poucos, eu vou dosando ela aos poucos, mas eu mexo o tempo todo. Pessoal, o ponto do arroz ficou pronto, eu vou agora colocar o pesto, né, saindo do liquidificador e misturando o pesto com o arroz, tá? Aí vocês podem dosar a quantidade de acordo com o que vocês gostam, se ficar mais forte ou menos, né? Aqui ele tá no ponto. Eu gosto de um risoto bem cremoso, então eu vou botar um pouquinho mais de caldo, porque eu gosto dele mais molhadinho, né? Então eu coloco um pouquinho mais de caldo para ele dar o ponto da minha preferência. Tem pessoas que gostam dele um pouquinho mais sequinho. E aí o nosso risoto está pronto. Eu vou desligar aqui e vou servir e montar o prato. Vamos servir com eu gosto do risoto al dente, então eu espero que vocês também, né? E aí nós vamos pegar o nosso risoto
E vamos pegar o nosso tomatinho confit. Vocês, pelo que eu contei, devem ter recebido em torno de 10 tomatinhos dentro daquelas gramas. Então vai 5 por prato, né? Eu vou colocar aquela noz que eu falei para vocês guardarem ela em separado. A gente vai colocar ela aqui. E eu vou pegar um manjericão aqui para nós decorar e deixar ele com um pouquinho mais de charme. Salpicar com um pouquinho de queijo parmesão e o nosso risoto está prontinho. Bom apetite! E não esqueçam de brindar conosco no dia 1º de outubro às 19 horas, tá bom? Vamos estar todos juntos esperando vocês. Um beijo!